A paz de Jesus Cristo a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, esse canal chamado Evangelho dos Santos. E hoje vamos ponderar um pouco no assunto sobre o inferno, a reencarnação e o purgatório. Será se realmente existe o inferno, ou o purgatório, ou a reencarnação? Como esse é um canal focado na Palavra de Deus, vamos ir para a Bíblia. Porque não adianta nada eu falar minhas próprias opiniões ou ir em opiniões alheias, a não ser ir pelas Escrituras Sagradas. Primeiro vamos para a interpretação daqueles que acreditam que vamos reencarnar. No livro de Hebreus diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Ou seja, a reencarnação, ela não é algo notório nas Escrituras. A única coisa que você vê nas Escrituras é a ressurreição, que é a própria pessoa ela morrer e depois ressuscitar, que no caso foi o caso de Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ou também o caso de Lázaro, que ficou 4 dias morto e também ressuscitou. Mas você em nenhum momento vai ver a Bíblia dizendo que a pessoa morreu e se encarnou no corpo de outra pessoa, nasceu com uma aparência diferente, nasceu novamente com um aspecto diferente. Não, você vai ver Jesus Cristo como a primícia da ressurreição, morrendo e ressuscitando com um corpo glorificado, como um exemplo de nós que vamos morrer e ressuscitar. Então, essa reencarnação que não tem base nas Escrituras Sagradas, não existe isso de eu vou morrer e vou encarnar em uma pessoa que é filho de um milionário, eu vou morrer e vou nascer bonito para quem se acha feio, eu vou morrer e vou ficar diferente. Não, a Bíblia diz: morreu, segue-se o juízo. Só que tem outros que declaram também que é purgatório, tipo, depois da morte, será se vamos ser purificados pelos nossos pecados para depois irmos para o céu? A base que eles usam, aqueles que defendem o purgatório, é 1 Coríntios 3,10, que diz que o fogo ele vai purificar, ele vai provar o valor das nossas obras. Só que se você for ler o texto atentamente, vem nos dizer que aquilo é para recompensa de galardão. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. A fé é necessária para sermos salvos em Jesus Cristo. Porém, essa fé que nós temos em Jesus Cristo, a fé salvífica que nos salva, ela gera obras, ela produz obras. Tipo, se eu creio em Deus, eu obedeço a Deus. Ou seja, eu creio em Deus, acredito, e minhas obras são obras de obediência a Deus. Que aí tem aquela questão da regeneração, a transformação em uma nova criatura. Então, se a pessoa ela crê em Deus, se ela tem verdadeiramente fé, ela vai possuir obras. E essas obras, no grande dia, no juízo de Deus, Ele irá nos recompensar de acordo com as nossas obras. Se eu tive obras boas, o que eu fiz com aquilo que Deus me deu, com os meus talentos, com os dons que Deus me proporcionou, o que eu fiz, será se eu dei fruto, será se eu não dei? Então essas obras é aquela que vai ser posta no fogo, se realmente eu fiz obras verdadeiras com o intuito de glorificar a Deus, ou se eu fiz ao meu bel prazer, com o intuito de ser glorificado pelos homens, então eu já recebi o meu galardão na terra. Então, as duas alternativas, seja a reencarnação ou também o purgatório, nenhuma dessas duas alternativas tem a base bíblica. E a terceira alternativa, que eu não citei no começo do vídeo, mas vou falar aqui também, é aquela alternativa em que morreu, acabou, é a destruição completa. Vai ter o juízo final, mas nesse juízo final, Deus irá destruir completamente essa pessoa não vai voltar a viver, ela vai ser destruída completamente. Mas vamos ver o que a Bíblia realmente diz. E vamos partir para a quarta, respondendo essa terceira alternativa. Se você for ler o livro de Apocalipse, no seu capítulo 20, diz que, a partir do seu versículo 11, vi um grande trono branco, que é aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriu livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados. Ou seja, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. E aí no versículo
14 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não é eu morri, ou seja, a primeira morte, que no caso é a morte física, que todos vão morrer, a menos aqueles que ficarem para o arrebatamento. E a segunda morte, que é o inferno, não é você morrer para sempre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, eles foram lançados para dentro do lago de fogo. Ou seja, a pessoa ela não é destruída pelo corpo e pela alma, não, ela vai para o lago de fogo. E como é o lago de fogo? Diz assim, Apocalipse 19, versículo 20: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, aqueles que não forem achados escritos no livro da vida, aqueles que não deram a sua vida por Jesus, aqueles que não receberam a Cristo, não se arrependeram dos seus pecados, não creram em Jesus, vão ser lançados para dentro do lago de fogo que arde com enxofre, vivo. Ou seja, a pessoa ela não vai ser destruída completamente. A pessoa vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, vivos. Em Apocalipse 20, versículo 10 diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram a sua besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, Satanás, a besta e o falso profeta, no Apocalipse 20, são lançados no lago de fogo e enxofre. E eles serão atormentados. Muita gente tem aquela ideia, Satanás que vai estar lá no inferno atormentando as pessoas, Satanás que vai estar lá julgando as pessoas, vai estar dizendo você merece isso. Não, Satanás, a besta e o falso profeta serão atormentados também no inferno. É o juízo de Deus, o inferno é o juízo de Deus para todos aqueles que não obedecem a Deus e nem obedecem ao Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que no Apocalipse 20, no trono branco, aqueles que não forem achados escritos no livro da vida vão para o mesmo destino que o diabo, a besta e o falso profeta. Vão ser lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre e serão atormentados de dia e de noite. Detalhe, a Bíblia declara que é um ciclo, de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos, ou seja, é um sofrimento eterno, sem fim. Não é uma destruição eterna de você ser destruído e perdeu a vida, ficar morto, deitado e nunca mais existir. Não, é um sofrimento. A pessoa vai estar viva e vai estar consciente, sofrendo por toda a eternidade. O juízo de Deus até Satanás, a besta e o falso profeta. Então não existe reencarnação, não existe purgatório e não existe destruição da alma, mas sim o juízo eterno de Deus, eterno e consciente da alma e do corpo. Então Deus em Cristo te abençoe, não seja enganado, vá para as Escrituras, porque infelizmente hoje existem muitas pessoas enganando e sendo enganadas, dizendo que não existe inferno, que o inferno é para dar medo, mas não, o inferno é real, ele existe. Não que você tenha que ter esse impulso para servir a Deus, não sirva a Deus por medo do inferno, sirva a Deus por amor, mas também entenda o que Deus te livrou e qual é a consequência dos nossos pecados, que é sofrer a ira de Deus no inferno. Então Deus em Cristo possa te abençoar, te dar mais e mais conhecimento e te dando toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus abençoe.